O Elton da Silva é casado com Luciana e pai da Isabelle e do Isaac. Junto com sua família, o Elton lidera o Ministério Embaixada Cristã, em Jacareí, São Paulo. O Elton administra seu tempo dedicando-se à sua empresa no ramo de transporte e também exerce seu ministério pastoral edificando a igreja. Sua conversão foi em 2002 e foi chamado ao ministério em 2008. No Aljava, o Elton participa há 2 anos e meio e desde então tem mergulhado na verdade do novo pacto e paternidade. Agora no LED, o Elton Silva. Bom dia, irmãos. Irmãos, eu peguei a incumbência de falar um pouco sobre orfandade no ministério. E eu achei bem interessante esse tema na minha vida, porque eu não sabia que eu tinha esse espírito sobre a minha vida. E muitas vezes nós, como pastores, como ministros, não conseguimos identificar o espírito de orfandade atuando na nossa vida. Esse é um espírito muito sutil, mas que tem um poder devastador de causar uma destruição imensa na nossa vida e no entendimento do desenho correto, para que nós possamos caminhar com exatidão naquilo que Deus está nos mostrando. Eu separei um texto para que nós pudéssemos construir algo juntos. Lucas 7, 18 e 19. Esse texto fala de uma conversa de João Batista com os discípulos. João chega para os discípulos e diz para eles assim: olha, eles relatam para João o que tem acontecido, o que Jesus tem feito. E João diz para eles assim: olha, vão até ele e perguntem para ele se ele é mesmo o que haveria de vir ou se devemos esperar outro. Irmãos, para todos nós que conhecemos um pouco da história e do ministério de João Batista, como João poderia ter dúvidas? O ministério de João foi falar sobre a vinda do Messias, sobre o que o Messias faria, sobre como nós entraríamos num novo ciclo. Aqui nós vemos a atuação do espírito de orfandade. E é isso que nós precisamos entender e discernir no espírito. A atuação do espírito de orfandade, ele nos cega. Ele rouba de nós o desenho correto, o desenho perfeito, o desenho para ser cumprido com exatidão. João anunciou a vinda do Messias. O Messias veio. João batizou ele. Ali o céu estava se movendo, estava havendo uma mudança. E nós precisamos discernir essa mudança. O que eu ou você faríamos no lugar de João? Cara, eu anunciei a vinda desse Messias a vida toda. A minha vida foi para falar da vinda dele. Ele está aqui, eu batizei ele. Para mim nada mais importa. Eu vou largar tudo e vou atrás desse cara. Não. João seguiu um outro caminho. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós vivemos para Cristo. Nós anunciamos tudo aquilo que o Pai nos revela. E quando isso se manifesta nas nossas vidas, nós não temos a capacidade de discernir no Espírito e largar os nossos projetos e seguir o desenho que o Senhor tem para nós. Essa é a atuação sutil do espírito de orfandade. Quando eu vim caminhar no Aljava, eu não sabia que tinha isso. E muitos de nós, muitas vezes não conseguimos discernir esse espírito atuando nas nossas vidas. Irmão, isso fica latente na nossa vida quando o céu se movimenta. Quando o Senhor traz um novo desenho para você, e você tem que abrir mão de tudo aquilo que você construiu por anos. Tudo aquilo que você batalhou, tudo aquilo que você lutou, que sofreu, passou, você e sua família. Quando o Senhor apresenta um novo desenho para você, essa é a decisão e a atitude que nós devemos tomar. Sermos influenciados por um espírito de orfandade, ou entrarmos de cabeça debaixo de uma paternidade trazida pelo Senhor. Essa foi a decisão que eu tomei há 2 anos e meio, quando eu vim parar aqui. Naquele mesmo dia, depois da palavra, eu entendi. Foi como se o Senhor tivesse, tirando uma venda dos meus olhos. E no final do Aljava, eu chamei o Cris e disse para ele, falei assim: olha, eu quero fazer uma aliança.
E o que ele falou aqui ontem foi o que aconteceu. Ele falou para mim: tem certeza? Você tem certeza? Não é melhor esperar um pouco? Eu falei: não, eu tenho certeza que é isso. A partir daquele momento nós começamos a caminhar juntos. E há poucos dias eu conversando com ele, eu confidenciei com ele, falei: Cris, eu tenho notado que o Senhor está desconstruindo algumas coisas em mim. E então, irmãos, eu comecei a perceber que eu ainda tinha resquícios de um espírito de orfandade na minha vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso nos leva a não enxergar com exatidão o desenho que Deus tem para nós. E quando nós saímos fora do desenho, acontece o que aconteceu com João. Nós perdemos o propósito. Um outro verso que eu gostaria de compartilhar com você, ele está em João 14:8. Porque é assim, irmãos, eu agora estou caminhando em paternidade com o Cris. Ele é meu pai espiritual, a gente está caminhando e eu estou bem. Estou ótimo, as coisas estão fluindo e maravilha. Esse texto nos mostra que só caminhar com alguém não significa desfrutar de uma paternidade. Talvez você esteja caminhando com alguém em aliança e entende essa pessoa por pai, mas talvez muitas coisas não estejam acontecendo na sua vida, porque a decisão de se tornar filho, ela é no espírito. Ela não é simplesmente numa aliança carnal ou simplesmente numa oração. Nesse texto, a gente vê Filipe virando para Jesus e dizendo para ele: mestre, mostra-nos o Pai. Cara, o cara está caminhando com Jesus há 3 anos. Jesus, antes disso, irmão, se você for ler o texto, você vai ver que Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para uma mudança que haveria. Estava próximo da crucificação, haveria uma grande mudança, um novo desenho com exatidão, para que esses apóstolos fossem incumbidos de transmitir tudo aquilo, o desenho que o Senhor estava revelando para eles. E um filho chega para ele e fala: mostra-nos o Pai. Cara, como assim? Você está caminhando comigo há todo esse tempo? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Muitas vezes, irmãos, a gente caminha com alguém, mas a gente não discerniu no espírito o que é se submeter e obedecer. E não nos é revelado o desenho com exatidão, porque nós temos que discernir isso no espírito. Essa aliança, ela precisa ser feita para que uma paternidade verdadeira venha nos preencher e venha tirar todo o espírito de orfandade que atua em nós, que nos prende, que nos trava. Porque a orfandade, ela permite que você veja, mas ela não permite que você desfrute. Eu vou repetir isso para você. João viu a profecia se cumprindo, mas ele não desfrutou dela. Muitas pessoas estão vendo as coisas acontecerem no seu ministério, na sua vida, mas não estão desfrutando. Isso é uma atuação clara do espírito de orfandade. Que hoje nós possamos romper de uma vez por todas com esse espírito, porque o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para você e os seus filhos desfrutarem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra os teus olhos e que você possa discernir no espírito se você está ou não debaixo da influência de um espírito de orfandade. Que Deus abençoe a sua vida.